Paz para todos. No vídeo passado, a gente viu um Deus misericordioso que faz promessas a Abraão e o consola porque o seu sobrinho Ló seguiu um outro rumo por causa das brigas dos pastores deles, né? Briga por pasto, briga por água e pela terra. E vimos um Deus que fala com Abraão depois de muito tempo, né? Sempre de tempos em tempos, Deus acha graça e fala com Abraão e faz promessas e faz uma promessa que simplesmente é impossível de acontecer naquele momento, porque falava de uma geração que seria incontável para um homem que estava na sua velhice, sua esposa na velhice e além do mais era estéril. Muitas, mas muitas impossibilidades diante de uma promessa. Talvez você se reconheça, né, nesse momento da tua vida da mesma forma. Tantas promessas, mas milhares de impossibilidades. Não tem como acontecer, mas vai acontecer. Se é o Eterno que falou, se é Deus que tem achado graça, vai acontecer. No livro de Gênesis, capítulo 14, continuamos essa história poderosa. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinad, rei de Adimá, contra Simeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sedim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos àquela Kedorlaomer, mas o 13º ano se rebelaram. Então, Ló, ele partiu para a terra de Sodoma e Gomorra, só que quando ele chega lá nessa terra, lá muita coisa já está acontecendo. Aqui está se tratando de 5 reis, entre eles o de Sodoma e o de Gomorra, né? São 5 reis, que eles dominavam. Então eles pegavam e dominou aqui diante de 4 reis. Tá? Então, 4 reis estavam eles dominavam sobre esses 4 reis com imposto, né? Eles tinham que pagar tributo, tinham que servir, né? Mas o que esses 4 reis fizeram? Eles não aguentavam mais há 12 anos, né? 12 anos sendo escravo, eles não aguentaram e se rebelaram. E eles vão lutar contra esses 5 reis. E nesse meio tempo, tá lá Ló, tá no meio dessa galera ali, né? Chegou na cidade, se acampou do lado daqueles que eram os maiorais, né? Ele estava do lado dos 5 reis, tudo tranquilo. Mas ninguém esperava que, de repente, esses 4 reis subjugados iriam se levantar contra os 5 reis, que é o que vai acontecer. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que ele tinha se aliado derrotaram os reafins em Asterote e Carnaim, os Zuzins em An e os Emins em Savi-Kiriataim, e os Oreus desde os montes de Seir até El-Paran, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que vivia em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Zedim contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Eleazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sedim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e os restantes escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Então aqui você vê aqui uma situação bem complicada para Ló. A narrativa aqui era que houve essa guerra, os 4 reis ganham,
matam os outros reis. Claro que de Sodoma e Gomorra não é morto, né? Eles caem, como é narrado aqui, no poço. Eles com certeza são levados como escravos. O que acontece? Todo mundo é preso, todo mundo é levado de cativo, inclusive Ló. Mas, como está lá escrito no livro de Hebreus, o próprio Jesus também fala que Ló era um homem justo, Ló era um homem de Deus. Porém, claramente aqui, que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, para mudar a visão do povo, de tudo aquilo que eles achavam que era o correto, mas estava errado. Ele traz aqui a visão de mundo correta, por isso que faz todos esses relatos. Mas uma das coisas que Moisés quer ensinar também para o povo de Hebreu é que eles não devem se aliar com os amalequitas, eles não devem se aliar com os inimigos de Deus. E aqui você vê que Ló, apesar de ser um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem diferenciado, mas Ló, ele fez aliança errada. Ele se aliou a pessoas erradas. Ele entrou na cidade, deixou seduzir pelos seus olhos, fez aliança, e o chicote que estava comendo nas costas, no lombo do povo dos 5 reis, também pegou em Ló. E é isso que eu quero dizer para você, que se você faz alianças erradas, você também vai sofrer por elas. Tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que se aliam a pessoas que não deveriam se aliar. Logo elas sofrem horrores. Vemos isso em casamento, né? Pessoas que se aliou ao ímpio, e aí o chicote que come na costa do ímpio, come também na costa dessa pessoa que está aliada a ele. Vemos também pessoas que se aliam com os ímpios na área financeira, faz péssimos negócios, confia, e aí você vai ter a paga, você vai ter a recompensa. Então, Ló não deveria ter se unido a esses homens, Ló deveria ter se afastado deles, Ló não deveria, se você ler lá no capítulo 13, fala que Ló ele foi chegando cada vez mais perto, né, até chegar dentro da cidade, ele não foi direto. Ele foi armando a tenda até que entrou na cidade e lá fez. E quantas vezes nós não somos assim, né? Aos pouquinhos nós vai admirando, nós vai se aproximando, daqui a pouco está namorando, daqui a pouco casou com uma pessoa perturbada, uma pessoa ímpia, e da mesma forma que ele vai sofrer, você vai também. Ah, eu sou servo de Deus, eu sirvo ao Deus eterno, mas se aliou a pessoa errada, fez alianças erradas, e haverá consequências. Pensa bem com quem você está se aliando. Pensa bem com quem você está colocando na tua casa. Pensa bem que você está colocando para cuidar dos seus filhos, para cuidar dos seus negócios. É tantas histórias que a gente ouve por aí. Tantas coisas que a gente vê por aí. E a gente vê filhos de Deus sofrendo amargamente por causa das suas escolhas. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Sabe, não falta aviso para você não se unir com pessoas erradas, não falta aviso para você se envolver com pessoas, com filhos de Deus, pessoas que amam a Deus, mas às vezes a gente é teimoso, né? Às vezes a gente é guiado pelos nossos olhos, né? Pelo nosso coração, pela nossa excitação, e aí depois acontece o que a gente menos espera. Então, se você está fazendo alianças com pessoas erradas, pode ter certeza, o mesmo preço que essa pessoa está pagando, você vai pagar também. Mais que você ore a Deus, busque a Deus, não deixou de ser avisado, né? E aqui nós vemos um Ló que está sofrendo amargamente, né? Amargamente pelo simples fato de que fez alianças erradas. Cuidado com quem você confia, com quem você anda. E aí, continuando o texto. Levaram Ló, o sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma, ou seja, tudo que ele possuía foi levado. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manré, o amorreu, Manré e seus irmãos. Então, uma pessoa escapa e avisa a Abraão que o seu sobrinho Ló foi pego no meio de todo mundo e levado cativo com os 5 reis, sendo que 3 tinham morrido e 2 estavam em cativeiro. A pergunta é o que Abraão podia fazer? Esses 4 reis tinham vencido 5 reis. Então, o que Abraão podia fazer? Não podia fazer nada, né?
Ele deveria receber a notícia, se entristecer, orar a Deus e torcer para que no futuro alguma coisa boa acontecesse. Porém, não é essa atitude que Moisés, que Abraão tem. O texto diz, o versículo 14, quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan, e atacou-os durante a noite em grupos, e assim o derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Então, quando Abraão ele escuta o que tinha acontecido, o que Abraão faz? Ele se levanta para ir defender o seu sobrinho Ló. Tem certas situações que nos obrigam a tomar certas atitudes. E por essa palavra aqui eu quero entender que Deus é com você. Deus vai te ajudar. Deus vai fortalecer suas mãos. Deus vai fazer com que o dinheiro chegue. Deus vai fazer com que você tenha força suficiente para derrotar esses inimigos que apareceram. Então, uma faceta de Abraão aqui que até então não tinha aparecido. Estamos falando aqui de um homem, chefe de uma tribo, nômade, que não tinha experiência em guerra, mas a situação o obrigou, as coisas o obrigaram, e ele vai lá para defender o seu sobrinho, e diz aqui que ele vai à noite, ou seja, ele tem uma estratégia, ele tem um plano. Eu quero dizer para você que você precisa planejar a sua vida, você precisa planejar a tua história. Isso é da vontade de Deus. Tem vários textos na Bíblia que nos incentivam a fazer planos, para que Deus assim ache graça de nos abençoar. Alguns planos são frustrados de fato, alguns planos não acontecem como a gente imaginava. Porém, por essa palavra aqui eu quero entender que Deus está incentivando você a fazer planos, e Ele vai abençoar os seus planos. As coisas vão dar certo. E a Bíblia diz que Ele derrota e usa 318 homens, né? Isso aí é uma coisa que a gente ouve muito falar, né, hoje em dia, né? 318, né? As pessoas falam assim que 318, claro que eu estou me referindo a uma igreja específica, né? Que muitos conhecem aqui bem. A oração dos 318, né? O que eles dizem é que são 318 pastores que vão orar, e aí Deus vai atender e vai fazer um milagre. E aí eu estou falando tudo isso para você ver que não tem o menor sentido, né? Não tem o menor cabimento do que eles estão falando com o texto. O texto não está dizendo disso, não é sobre isso que o texto está falando. Mas eles utilizam isso justamente para ganhar dinheiro. Pelo simples fato de que esses 318 homens vão orar e vai acontecer um milagre. A coisa vai acontecer como se a sua oração não fosse suficiente. Eu quero que você entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, que a oração do melhor pastor, o pastor mais usado do mundo, ela tem o mesmo valor que a sua. Ela tem o mesmo valor que a sua. Então você deve orar. É claro que a gente pede oração pelos irmãos, a gente pede oração para o pastor. Quanto mais pessoas orando, melhor, né? Mas não pense que uma oração de um pastor, ou de 318 pastores, ou de 500 mil pastores, ou do maior pastor usado que você acha que tem mais relevância do que a sua oração, porque não tem. Deus ouve absolutamente a todos. É claro que Deus não atende a todos, mas Deus ouve a todos. Você pode orar. E se Deus não está te atendendo, não é porque você não é pastor, é porque alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa você tem que fazer. É para isso que a gente lê as Escrituras. É para isso que você está aqui nesse canal, aprendendo as Escrituras para poder compreender qual que é a boa e agradável vontade de Deus, para que assim Ele possa atender a tua oração. Então, quando você ouvir falar desses 318 pastores orando, sai fora. É só uma forma e um meio de arrancar dinheiro seu, nada mais. Porque as orações que esses 318 homens for fazer, ela tem o mesmo peso que a sua oração. E aí, encerrando aqui, por hoje, ele diz: recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Que coisa poderosa. Um homem que não tem experiência, um homem que vai enfrentar 4 reis poderosos que subjugaram e derrotaram 5 reis, porém agora eles aqui são castigados através da mão de Abraão, que recupera, além de recuperar Ló, recupera todos os bens de Ló e traz todos os prisioneiros. Nós estamos falando aqui de uma restituição. Pela graça e misericórdia de Deus, eu quero entender que por essa palavra,
Deus vai restituir. Deus vai estar trabalhando na tua vida, meu amado Osmar. Deus vai estar trabalhando na tua vida, meu amado irmão que está me ouvindo aqui. Que Deus vai fazer algo tremendo, maravilhoso na tua história. Haverá restituição. Deus vai te dar força. Deus vai te dar graça, misericórdia. Se precisar de dinheiro, Deus vai prover. Deus vai prover as possibilidades para que você possa reverter essa situação. Deus é o Deus que acha graça. Deus é o Deus de misericórdia. Deus é o Deus amoroso. E Ele vai se manifestar na tua vida com graça, com poder e com grande glória. Ore comigo, você que está ouvindo essa mensagem. Meu Pai, quero te pedir, te agradecer, meu Deus, pelas tuas obras maravilhosas. Essa história de Abraão, onde mostra um homem sem possibilidades, um homem que não tem da onde tirar. De repente, ele reverte a situação pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Assim como a tua palavra diz, ó Deus, no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não será atingido. Um Deus que protege, um Deus que dá força, um Deus que age em meio às nossas angústias, às nossas necessidades. Eu quero te pedir que o Senhor, meu Deus, venha restaurar essa pessoa que está orando, que está clamando, que está pedindo. Meu Deus, essa pessoa que está colocando na tua presença e clamando, que o Senhor venha agir poderosamente, que o Senhor, meu Deus, venha restabelecer. Que o Senhor venha, meu Pai, restituir. Que o Senhor, meu Deus, venha dar um novo fôlego, uma nova vida, uma nova estrada, um novo caminho, uma nova porta para essa pessoa. Age, meu Deus, eu não sei qual é o problema que ela está colocando. Talvez seja impossível, como Abraão estava vivendo aqui. Mas Abraão viveu um milagre, porque creu em Ti. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Meu Pai, ainda que passam vergonhas, mas se está passando vergonha, é porque não é o fim. Porque o fim haverá dupla honra. Que essa pessoa venha crer, venha acreditar, venha colocar o coração dela no teu altar, acreditando que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que aquilo que ela está pedindo, do que aquilo que ela está clamando. Meu Deus, abençoa o casamento, abençoa a vida financeira, tira o opróbrio, Deus, e traz a dupla honra. É o que eu te peço. Amém.